Vamos nós começar mais uma Piano Live super alegre e retumbante. Já tem uma turma sensacional. Até minha filha chegou ali. Lu, beijo para você, Lu. Olha só que coisa bacana. Ótimo. Hoje, essa Piano Live vai trazer informações impressionantes para vocês. Vocês vão ficar impressionados com relação ao que significa uma empresa do porte da Kawai, por incrível que pareça. E olha que fiquei trabalhando na Yamaha desde 2004, e aí sempre, sabe como é que é? Mesmo conhecendo, mesmo já tendo visitado a empresa no Japão, a gente não podia comentar muito com relação a Kawai, porque estava ali ligado à Yamaha, forte, alegre e retumbante. Mas agora a gente está mais faceiro que lambari de sangue, como diz o gaúcho. Daqui um pouco começa a contagem regressiva, mas eu tenho que fazer novamente aqueles agradecimentos especiais para as pessoas que estão compartilhando, ativando o sininho. Hoje tem uma camiseta cheia de dólares. Ó, que brincadeira! Um oferecimento exclusivo Pix Ulic. Até a camiseta já tem dólares e Pix. Então, agradecer às pessoas que compartilham, que dão aquele like maravilhoso, é importante. Esse trabalho no YouTube é muito bacana, porque ele tem condições, depois eu faço a tradução desses textos para diversas línguas. Muita gente gosta desse tipo de informação em diversos lugares do mundo. Então, daqui uns dias vocês vão ver que vão ter algumas pessoas de fora aqui do Brasil participando da nossa live. Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço, deixa eu ver aqui, atenção. O abraço vai começar com a diretora Sônia. Hoje nós acordamos a Sônia de madrugada. É brincadeira, os caras fazem ligação nessa hora. Sônia, sacanagem, mas foi mesmo para fazer sacanagem. Maria do Carmo é mais uma das... Um espetáculo. Depois nós temos que conversar com relação aos nossos detalhes importantes do dia a dia, né, Maria do Carmo? Minha linda, maravilhosa, beijo para você. Fica mais fácil, gente. Quem mais? Ah, minha lindinha. Lu, querida, beijo para você também. Olha, a Slay chegou também, maravilhosa. Boa noite para todo mundo. A Rita, que é o nosso grande patrimônio. E vou continuar reforçando. A nossa pianista, que vai crescer cada vez mais. Na hora que ela chegar ao piano acústico, vai ser um arraso. Achei interessante a apresentação da Rita, porque ela sentou ali no meio do público. Essas coisas são complicadas, tocar em público. Sentou, olhou, se concentrou, tocou e acabou. Espetáculo. Rita, parabéns, maravilhoso. Essas experiências são ótimas. Quanto mais você puder tocar para as pessoas, para o público, melhor. E agora aparece o nosso monge pianista, Leandro Manfredini. Leandro, você sabe que você nos acompanha todos os dias aqui com aquele mug, aquela caneca maravilhosa que eu recebi de você no dia que você foi nosso convidado na live da Tecla Center lá. Uma maravilha, né? E não podemos esquecer de dar aquele abraço especial ao meu amigo Fritz de Belo Horizonte. Quem está em Belo Horizonte, Minas Gerais e quer piano, vai conversar com o Fritz. O Fritz já vendeu 645 pianos esse mês passado, mês de agosto. Então está mais feliz que lambari de sangue igual eu, a mesma coisa, ó, usando camiseta cheia de dólares. Atenção para a contagem regressiva. 3, 2, 1 e vamos começar. Na semana passada faltou um trechinho
do... Deixa eu desligar aqui o YouTube, porque o YouTube fica me atrapalhando com mensagens ali, né? Nós ficamos com um pedacinho, uma parte, a partir do ano 2000, com relação a algumas informações da Yamaha. Então, eu vou passar rapidamente só para não deixar de fazer o comentário sobre Yamaha. No ano 2000, a Yamaha teve um prejuízo absurdo, por incrível que pareça. Um grupo que trabalha centralizado, mas distribuído de uma forma muito bem, quer dizer, os braços da Yamaha são muito bem organizados, mesmo com a administração sempre centralizada no Japão, e a única que não tem esse tipo de, né, que está um pouco separada é a Yamaha dos Estados Unidos, ela teve esse prejuízo, o que fez com que o presidente fizesse um levantamento topográfico cadavérico e reestruturasse a empresa. E aí começou a preparar todos aqueles, né, projetos e começou a colocar em prática aquilo que estava sendo feito para a expansão da empresa. No meio de um prejuízo, avança. Exatamente foi o que aconteceu. Houve uma estruturação da Yamaha eletrônica, da parte que estava desenvolvendo peças na China, foi montada uma holding na Europa para reforçar os negócios na Europa, já que os preços são bastante competitivos, e começou a espalhar aqueles projetos que ela queria com relação à expansão da empresa. Em 2005, então, já passados 5 anos, e a estruturação já andando, a empresa já voltando a ter lucro novamente, a Yamaha adquire a Steinberg. Para quem conhece software de home studio ou para próprio estúdio, sabe a importância que a Steinberg tem no mercado e com relação à qualidade desses produtos. Então, em 2005, a Yamaha adquiriu a Steinberg. Depois, em 2007, ela começou com a linha de entretenimento, ela fez o mesmo perfil que a Sony fez. Ao invés de ficar trabalhando só com equipamentos, começou a trabalhar com entretenimento, financiando eventos, filmes e aquela loucura toda envolvendo entretenimento. E aí, em 2008, e eu estava lá em 2008, vi a presença da japonesada na Áustria, mas não sabia o que era. Só vim saber depois. Em 2008, a Yamaha adquire a Besendorfer. Adquiriu todos os documentos que estavam nas mãos de um banco austríaco, o terceiro maior banco austríaco. E aí ela começou a fazer parte, o objetivo qual era? Começar a desenvolver uma tecnologia de um piano com uma sonoridade não tão metálica, não tão brilhante, mas mais aveludada. O que já está acontecendo hoje com todas as séries de pianos da Yamaha. Em 2014, veja bem, mais um item importante que tem que se comentar. Eu estou cortando alguns anos aqui para não ficar enrolando com Yamaha. Nós vamos partir para a Kawai, que é o que interessa hoje. Ela comprou uma empresa extremamente importante, chama Line 6. Para quem também trabalha com música, vive né? Sabe da importância da Line 6 e também da Ampeg. No mesmo ano, essa empresa Ampeg, Córdoba Music, também foi adquirida pela Yamaha. Mais uma outra empresa de áudio, também em 2014, foi a Revolab, que também agora faz parte do grupo e faz a empresa crescer de forma extraordinária. E no principal bairro de Tóquio, no Japão, bairro central, chamado Ginza, a Yamaha colocou de volta a sua loja exclusiva, uma loja padrão, uma loja conceito,
de escola, de instrumentos musicais e tudo. Quer dizer, é uma loja, é um luxo espetacular. É como se fosse a Quinta Avenida de Nova York, e Ginza é a Quinta Avenida de Tóquio. E aí, nós estamos conversados, senão nós vamos enrolar muito com o Yamaha, o nosso negócio é Kawai hoje. Tem alguma pergunta ali, meu amigo Fritz? O Leandro está ali, abraço para você, Leandro. A Isley, olha que bacana, todo mundo. O time que a gente tem aqui no chat é maravilhoso por causa disso. Todo mundo fica se conversando entre si, é muito bacana isso. É uma interação muito forte. Não tem nenhuma pergunta, vamos começar com o Kawai. Kawai é interessante. Minha gente, eu comecei a contar a história dos pianos iniciando com Mason & Hamlin. E aí comentei, mas se não fosse Mason & Hamlin, não haveria Yamaha nem Kawai. Justamente porque o interesse de Torakuzo Yamaha em conhecer instrumentos musicais foi exatamente na possibilidade de consertar um reed órgão de qual marca? Mason & Hamlin, que sem dúvida nenhuma era o melhor órgão de palheta do momento. E essa escola tinha, e o Torakuzo conseguiu consertar, e dali partiu toda essa loucura que a gente sabe de Yamaha e igualmente Kawai. Então vamos lá. A Kawai, ela foi fundada por um cidadão chamado Koichi Kawai. Igualmente na mesma cidade da Yamaha, Hamamatsu. A mesma cidade da Holland, a mesma cidade da Suzuki. E ela foi fundada em agosto de 1927. Na verdade, não é uma fundação. Ela não foi fundada em 1927. O Koichi Kawai estava trabalhando para a Yamaha e ele estava meio desgostoso ali, porque quando começou a guerra, o Japão sempre tinha aquele detalhe, o imperador pedia para que as empresas parassem de produzir os seus principais produtos para ajudar na indústria bélica. Isso incomodava uma barbaridade, porque a Yamaha já era grande na época e ela foi solicitada de forma espetacular. E em 1916, Torakuzo Yamaha, que era o grande amigo dele, a relação de Kawai com Yamaha era uma coisa assim, de pai para filho. Ele faleceu e isso ficou complicado, uma barbaridade. Então, em agosto de 27, o Kawai continuou trabalhando na Yamaha, mas montou um laboratório dele. E convidou mais ou menos 5, eu acho que foram 5 a 7 parceiros dele ali na Yamaha para trabalhar lá junto com ele. Vamos ver se tem alguma pergunta ali. Atenção. O Fritz está ali. Só a Solange chegando. Solange, um beijo para você. Uma alegria. Vou responder você com aquilo que você sempre escreve para mim. Gratidão. Força alegre e retumbante. Muito bem. Foi fundada em 1927, mas, na verdade, em 1927, que é o ano da fundação da Kawai, eles não começaram a trabalhar produzindo instrumentos para vender, não. Era um laboratório, realmente, para desenvolver o produto. Não só piano, e vocês vão ficar surpresos. Hein? O Kawai, o Koichi Kawai, era filho de um engenheiro da indústria metal pesada, a indústria férrea, principalmente a parte final da vida do pai de Koichi Kawai era desenvolver vagões para trens. Então, o cara já era um engenheiro, filho meio ligadão. Desde muito cedo, o Kawai desenvolveu uma habilidade incrível em entender e trabalhar com dispositivos mecânicos. Por coincidência, ele era vizinho de Torakuzo Yamaha. Vizinho.
Torakuzo morava aqui, o Ichikawai, piá ainda, né? 11, 12 anos de idade, morava aqui. E um dia, o Yamaha estava ali e tal, relaxando, aquela coisa, o menino passa movimentando um triciclo com um pedalzinho. Olha, ficou impressionado com a criatividade do menino e perguntou, escuta, onde é que você pegou esse triciclo? Ele disse, não, eu que montei ele, eu que inventei. Ele olhou aquilo, ficou, né, japonês, fica doidão quando tem alguém com uma criatividade dessas, né? Ele disse, olha, você não quer ir trabalhar comigo lá na minha empresa, Nippon Gaki? Vou, e entrou na Yamaha, na Nippon Gaki, na época, para trabalhar como aprendiz. Rapidamente, o Piazinho começou a desenvolver as suas habilidades voltadas para o reed organ, que era o principal produto, depois para o piano vertical e depois para os pianos de cauda. Não de concerto, ainda de concerto veio só quase 100 anos depois, né? Uma habilidade tão grande, tão impressionante, que logo ele se transformou em chefe de equipe e desenvolvedor de peças, de produtos, de engenhocas, digamos assim, para facilitar o trabalho da empresa. A habilidade de Kawai era tanto que ele foi o primeiro a construir todo o mecanismo de ação do piano no Japão. Ele é o pioneiro. Não só... normalmente o fabricante tem a estrutura de madeira, aquela parte de marcenaria, e importa todo aquele mecanismo da Renner, por exemplo, que é a melhor distribuidora de ação de martelos. A pessoa encaixa ali, a peça já vem pronta, faz um ajuste aqui, um ajuste lá, e está feito. Não, ele desenvolveu tudo, desde as teclas, o tipo de cola, o trabalho completo de ação de martelos e mecanismo dos pianos e também dos outros instrumentos que a Yamaha produzia na época, principalmente o reed organ, que era o principal produto. Começou com ele, né? Começou com o órgão imitando o Mason Hammer. Em 1916, aí aconteceu aquilo que a gente comentou. Então, o Kawai vinha trabalhando com o Yamaha juntos, sempre desenvolvendo, e o Yamaha acreditando, dando responsabilidade, fazendo, né? Mas a Yamaha cresceu tanto que recebeu investimento de todos os lados, e aí a empresa começa a não ser mais só sua, começa a ser de várias pessoas. E a empresa começa a ter um CEO, começa a ter um administrador, começa a ter isso e aquilo. Aquilo começou a incomodar o nosso Koichi Kawai. E em 16, por um problema de saúde complicado, que ele ainda estava com 60 anos, 65 anos, acredito, o Torakuzo Yamaha, e veio a falecer. E era um cara que tinha uma postura, uma alimentação, uma regra de vida espetacular. Faleceu realmente muito cedo. E isso deixou Kawai bastante aborrecido. Em 27, que é exatamente o ano de fundação da Kawai, ele resolveu fazer aquele laboratório, né? E criou, digamos assim, um laboratório de desenvolvimento de produto. Levou esse pessoalzinho que trabalhavam na Yamaha, faziam nas horinhas que davam, desenvolviam essa parte criativa que o Kawai se propôs a fazer. Uma das principais questões que o Kawai sempre cobrava era com relação à sonoridade dos pianos. Ele sempre gostou dos pianos europeus e sempre gostou daquele som aveludado, aquele som clássico, típico do piano europeu. E o pessoal da Yamaha já tinha, não, o som do piano tem que ser expressivo, tem que ser forte, tem que vender aqui para a turma da China, do Japão, que era um mercado forte. Depois é que começou mais tarde a entrar nos mercados da Europa
e dos Estados Unidos. Mas naquela época era ali que se vendia, né? Bom, a principal característica era exatamente essa: desenvolver um piano com um som mais aveludado. Como ele tinha essa habilidade de tratar com peças do jeito que ele desenvolvia, sempre ele buscou aprimorar, já desde 1927, e também no histórico com a Yamaha, aprimorar a forma com que se desenvolvia a mecânica dos pianos. E daqui a um pouco vocês vão ver na história da Kawai completa, do grupo, da empresa, dos negócios, de que até hoje os laboratórios de pianos da Kawai são espetaculares. Tem uma linha de desenvolvimento, o piano de concerto Shigeru Kawai é um piano, eles devem fazer em torno de 100, 120 pianos por ano. Mas a planta da fabricação desse piano está separada de todas as outras. É tudo artesanal, tudo feito à mão. Poucas coisas dentro desse pavilhão são feitas através de máquinas. Então, o trabalho é artesanal e minucioso, martelo por martelo, feltro, uma dedicação fora do comum com relação ao piano Shigeru Kawai, que foi o filho do Koichi Kawai. Né? Vamos ver se temos alguma pergunta no meio do caminho ali. Atenção, a turma está alegre e respondendo tranquilo. Bela história. A Yamaha tem uma história impressionante mesmo, né? A história da Yamaha é maravilhosa, principalmente imaginando que Torakuzo Yamaha não tinha ligação nenhuma com música. Ele não tinha esse... as coisas aconteceram na frente dele. De repente, ele recebeu um órgão para consertar e dali ele partiu, diagramou, partiu para fazer essa estrutura, desenvolver essa estrutura que hoje nós temos aí, que é humilhante o faturamento da Yamaha para o segundo colocado. É impressionante. Não só, não vamos comentar da linha de motores, não, que a linha de motores é espetacular, é fantástica e nasceu em função da capacidade que a Yamaha sempre teve de trabalhar com precisão. Sempre. Durante a guerra, uma parte da história de Kawai e Yamaha, que as pessoas não contam, a história, o histórico das plataformas da Yamaha Kawai não contam, é que realmente o governo japonês pedia para essas empresas que trabalhavam com precisão, como o caso da Yamaha e da Kawai, que parassem a produção dos seus produtos para trabalhar com peças de armamento, de aviação, essas coisas todas que vocês sabem que resultou na Segunda Guerra e toda aquela confusão que deu no final. Só a partir de 46 é que realmente tanto Yamaha quanto Kawai puderam retomar as habilidades nos instrumentos musicais. Até então, um bom tempo ficaram trabalhando, desenvolvendo. Aliás, na história da Yamaha, a gente não pode esquecer do nosso amigo Honda, que ficou trabalhando, o Soichiro Honda. Ele ficou trabalhando durante muito tempo na Yamaha, desenvolvendo uma parte daqueles aviões que eram os aviões dos kamikazes. Bom, da linha geral, porque eles produziam hélices, tipo de hélice especial, que era muito bem, exigia uma precisão impressionante, e o Honda foi trabalhar, a primeira atividade dele foi trabalhar pela habilidade, pelo conhecimento, foi trabalhar com a Yamaha. Depois que ele saiu da Yamaha, que ele montou a Honda e virou essa maravilha que todo mundo já conhece. Aliás, é outra história, a gente não vai contar a história da Honda, mas quem puder conhecer a história de Soichiro Honda, vale a pena.
É impressionante a história dele. Soichiro Kawai, não é. O nome dele é. Putz, esqueci. Mas é o Honda. Vamos lá. Tem alguma pergunta aí para nós, minha gente? Tá todo mundo feliz? Tô tranquilo aqui? Beleza pura? Vamos lá, continuando. Bom, vou falar algumas curiosidades antes de colocar as datas. As curiosidades interessantes sobre Kawai a Kawai sempre foi uma empresa voltada para inovação. E ela está utilizando, assim como a Mason está utilizando, um composite, ABS, peças de fibra de carbono que foram testadas na Kawai por mais de 50 anos para desenvolver a linha Millennium 3. Hoje, todas as principais peças, tanto dos instrumentos da Mason Hamlin, quanto os da Kawai, têm essa característica, esse composite, que é feito em fibra de carbono. Então, foram desenvolvidos, durou mais ou menos uns 50 anos para que essa linha ABS fosse incluída. O objetivo dela, qual é? Ela não incha nem encolhe com as mudanças de umidade, mudança de temperatura. Por exemplo, nós estamos agora aqui num momento complicado em São Paulo, com a temperatura altíssima e com a umidade do ar lá beirando aos 10, 15. Isso significa que para o piano é extremamente danoso, mas extremamente danoso. Faz com que as peças, a parte de cola, os martelos e os componentes de madeira comecem a vergar. É muito seco. Por isso, a gente sempre sugere, quem tem um piano de qualidade, um piano premium, que coloque um umidificador, um damper chaser, para poder manter o piano sempre nessa faixa de 60. Por exemplo, se vocês estão escutando um barulhinho aqui, é um umidificador, para eu poder ter aqui, ó, 55% de umidade dentro de casa, que senão está pavoroso. Brasília, por exemplo, muita gente perde pianos de qualidade em função de não ter ou não passarem essa informação de que, como um charuto, os caras compram umidificador para charuto, mas não compram para o piano. Brincadeira. O piano é obrigatório, é mandatório ter esse tipo de piano de qualidade, ou um piano que você goste, que você queira preservar, colocar esse umidificador nele. Vamos ver se tem alguma pergunta saindo ali. O seu Alberto chegando, sempre alegre e retumbrante. Aqui, atenção. O seu Alberto pode comentar bastante. O seu Alberto está lá em Brasília. Esse tempo seco realmente é destruidor para o piano. Então, essa tecnologia que a Kawai desenvolveu e ficou estudando nos seus laboratórios, desde que ela criou, tem laboratório, desde que a fundação da Kawai, o laboratório é a peça principal para desenvolver tudo que a Kawai produz. Desde essa época é que se desenvolve, há 50 anos, um mecanismo que pudesse ser mais leve, mais ágil, mais resistente, que não incha nem encolha com a mudança da umidade e que se adeque, digamos assim, a todos os tipos de ambientes, seco, ambiente úmido e assim por diante. E aí ela começou a utilizar esse sistema chamado Millennium 3, me parece que é o nome correto desse sistema que a Kawai tem e que a Mason Hamlin também está utilizando. Aliás, eles têm uma divisão onde eles vendem essas peças, né, para quem quer produzir, fabricar piano e ter esse tipo de tecnologia. Essas peças, elas são mais fortes
e são mais firmes, com a cola principalmente. A quebra, o problema de soltar é muito raro. Dizer que não vai acontecer é conversa. Mas é muito raro acontecer um problema de solta de cola ou de qualquer tipo dessa no feltro, por exemplo, o feltro soltar, abrir por causa da umidade ou do tempo seco, o feltro do martelo, é muito difícil acontecer isso. Em função exatamente desse tipo de material que está sendo utilizado. Esse sistema ABS, sistema Millennium 3, ele está sendo utilizado basicamente em todos os produtos da Kawai. Mesmo o peso, digamos assim, vamos imaginar o martelo trabalhando, ele tem um peso para desenvolver o movimento para tocar na corda do piano. Com uma peça mais leve, com esse composite, a expressão, a velocidade, a ação dos martelos é muito mais segura e muito mais rápida. Hoje, eu vou dizer que são 2 fabricantes que têm os mecanismos mais extraordinários de todos os fabricantes. Yamaha, que tem uma habilidade impressionante, inclusive nos feltros para as notas de passagem. O que é nota de passagem? Você tem os bordões, que é feito com cobre, e depois começa metal. A tessitura, o timbre da corda muda. Mas num piano Yamaha, a percepção dessa mudança, isso acontece com todo piano, hein? Isso é natural. Mas num piano Yamaha, num piano Kawai, essa diferença é muito reduzida. Depois, mais para frente, as 2 cordas de aço. Começam as 3 cordas de aço. Igualmente muda a tessitura, muda a forma de sonorização. A percepção dessa mudança, que é o grande problema, notas de passagem, para quem monta um piano, é bastante reduzida em função dessas novas tecnologias. Antigamente, quando se falava em sistema de aço, carbono, esses composites, por exemplo, o pessoal que era técnico sempre dizia, não, isso aí não vai funcionar, isso vai dar tudo errado. Hoje é basicamente unanimidade. Todo mundo, todos os técnicos, as pessoas boas, né? Técnicos capacitados, gabaritados, treinados, né? Já sabem que essa condição ABS, Composite ABS, esse Millennium 3, no caso da Kawai, é espetacular e tem um aproveitamento impressionante. Já comentei com vocês que os pianos Shigeru, que é o nome do filho do Koichi Kawai, Shigeru Kawai, são feitos numa planta em separado. Eles devem fazer uns 100 modelos por mês, né? Eles são feitos de forma artesanal, completamente artesanal, uma quantidade de máquinas extremamente reduzida. Uma observação com relação à montagem da tábua harmônica. A tábua harmônica, as peças que vão montar, as madeiras que vão montar, elas ficam sofrendo a ação de um ar seco por vários anos. Não é por 6 meses, 8 meses. As madeiras ficam ali recebendo esse ar seco por vários anos. Em seguida, eles vão sendo aplainados à mão por um especialista em madeira. O nível de precisão do acionamento é altamente qualificado e complexo. Juntar as peças, fazer com que o veio seja cada vez mais reduzido. Se você quer saber se a tábua de ressonância de um piano é boa ou não, é só observar os veios. Quanto menor os veios, melhor a qualidade da tábua de ressonância.
Eu vou dizer que, basicamente, a Kawai é o único fabricante que detém detalhes tão aprofundados, tão impressionantes para construir um piano de concerto, como é o caso do piano Shigeru Kawai. Atenção para as nossas perguntas ali, ó. Vamos ver, seu Alberto. Fritz, importantíssimo, você precisa ser um umidificador. Precisa, nessa época agora, Fritz. Se você precisar de umidificador, não sabe onde conseguir, é só contatar a gente que eu consigo para você. Aliás, quem tem piano de qualidade, é sempre bom pensar nesse detalhe. Eu estou vendo aqui que chegou o amigo Edilson Vargas, lá do Rio Grande do Sul. O Edilson é uma pessoa extraordinária. Conheci há pouco tempo, mas percebi a energia dele com extrema facilidade. Energia. É uma pessoa que tem uma atividade que envolve ajudar as pessoas, dar a mão para as pessoas, trazer o alimento tão necessário para as pessoas desafortunadas. E está lá em Porto Alegre, imagina o quanto ele não trabalhou nesses dias para ajudar nesse caos, nessa confusão, nessa loucura que aconteceu no Rio Grande do Sul. Edilson, beijo para você. Obrigado por estar participando. Você está percebendo que só tem gente maravilhosa aqui com a gente, né? Beijo para você. Boa noite. Fritz, vamos lá. Teclado. Não, teclado não tem necessidade, não. O bom fabricante de teclado, quando termina, passa um sistema, um óleo ali, um negócio que fica na placa, tal, e que já mantém aquilo, se ele não sofrer nenhum tipo de ação de água, ou qualquer coisa nesse sentido, que seja contundente, né? Água, jogar água, cair café, cerveja, aquelas coisas, dificilmente vai acontecer um problema com o sistema eletrônico. Né? Tudo que é madeira, tudo que é de madeira é interessante, é mesmo. Ô, Carlos chegando, Carlos! Preciso, Carlos, que você entre lá no meu perfil do Face, veja que tem lá o meu zap, manda o zap para a gente ter contato de você pelo zap. Eu vou escrever aqui ó, o meu zap. Quem puder, mande uns. Quem não faz parte do meu círculo, mande um zap. Ó, 97688-6515. Ali, ó. É o zap mais lindo de todos. Chama Zapiano. Tá ali, ó. Carlos, mande um zap para a gente ter. Você é um pesquisador, um cara que está sempre. A aula de Kawai hoje. Você já perdeu uma boa parte da história do Koichi Kawai, que é maravilhosa. Mas depois você vai escutar ali, não tem erro, não. O som do Yamaha não é bom, é fantástico. Olha, Maria Inês, que bacana! Oh, que bom você aqui presente. Beijo para você também. Vamos lá. Olha o Edilson, exatamente. Pode todo mundo parabenizar o Edilson, porque é uma pessoa que tem um coração extraordinário. É aqueles espíritos nobres, sabe aquelas pessoas que têm um coração que ultrapassa as barreiras do ser humano. Edilson, maravilhoso. Está ali o Carlos, está ali a Rita. Exatamente, Rita, você tem razão. Não tem como comparar, apesar de hoje a Fritz Dober estar sendo produzida pela Pearl River, que é um grande fabricante chinês, um grande fabricante, tem uma qualidade excepcional. Quando você chega na China para escolher como você quer o seu piano, você simplesmente diz, eu quero isso, isso e aquilo, o piano sai exatamente como você pediu. Se você pede um piano de má qualidade, vai sair de má qualidade. Se você pede um piano de qualidade excepcional, vai sair um piano de qualidade excepcional. Então, realmente isso acontece. Hein? Atenção! Sim, já falei, HTRXS, já falei da ação do Millennium. É exatamente aquilo que nós estamos comentando aqui.
a facilidade com que o estudo dessas fibras de carbono, há 50 anos a Kawai vem estudando esse tipo de material para facilitar, melhorar a velocidade e ação, melhorar o desempenho, resistir às mudanças intempéries, mudanças de temperatura, umidade. Espetacular. Já sim, já comentamos. Esse é o grande mote, digamos assim, a grande jogada tanto da Kawai quanto da Mason Hammerman, que utilizam também esse mesmo sistema. Fritz, tem muito piano Fritz Dober. Eu vendi 3 pianos C185 do Klaus Fenner, que foram projetos de Klaus Fenner, que depois foi lá para a Samick, veio da Bechstein, ficou um tempo desenvolvendo projetos aqui no Brasil para Fritz, esse piano C185, inclusive aquele que eu utilizava nas lives, mecanismo Renner, mecanismo com uma qualidade excepcional, mais a visão espetacular de Klaus Fenner. Era um piano excepcional. Quem tem condições de ver, eu tenho um carinho especial. Muitos dos meus vídeos que eu tenho, eu coloco esse C185 Fritz Dober. Espetacular. Não tem essa história de dizer que a marca, muitas vezes o DNA na construção de um piano deu certo, mesmo para um fabricante mais humilde, mais medíocre. Então, no caso desse piano, Veia Cauda 185 foi excepcional. Projeto de Klaus Fenner, que faleceu em 2005 trabalhando lá para a Samick, né? Então, uma pessoa extraordinária. Realmente tem essa questão, gente. É isso aí. Vamos continuar ali, minha gente. Vamos começar, então, falando um pouco da história. Como a gente fez com a Yamaha, data por data, os passos que foram acontecendo. Só não esqueçam. A fundação da Kawai, em 1927, que não é bem a data da fundação, ela realmente começou como Kawai em 29, 2 anos depois que ela começou a ter o produto. Então, começou a ter o piano para venda, né? Ela ficou esse tempo todo no laboratório, ela desenvolvendo as suas atividades para ter o melhor piano, melhor do que o piano que era fabricado, que eles produziam na própria Yamaha. Como estava havendo aquela situação das empresas terem que trabalhar para o imperador, para o Japão, construindo peças, armamentos, coisas ligadas à guerra. Infelizmente, os grandes grupos tiveram essa questão envolvida durante muito tempo. E depois a Kawai cresceu tanto, também foi convocada a cessar o trabalho com instrumentos musicais e a trabalhar prestando serviço de precisão para a indústria bélica, para a indústria japonesa. Infelizmente, esse é o histórico e era obrigado a fazer isso, né? Outra questão muito interessante, a gente não pode esquecer que eu acho que foi em 1922, um terremoto devastador aconteceu no Japão e a fábrica da Yamaha, as plantas principais da Yamaha foram totalmente destruídas, né? Depois teve uma outra oportunidade que houve um incêndio, quer dizer, é difícil. Esses caras são grandes batalhadores, por isso é bacana estudar a história deles. Em 27, então, o Koichi Kawai resolveu montar esse laboratório, mas ele ficou trabalhando lá na Yamaha por um tempo. Desenvolveu, levou alguns amigos deles que trabalhavam na equipe, que eram pessoas da equipe, e começaram a desenvolver. No ano seguinte, eles já chegaram à conclusão sobre o primeiro piano de cauda Kawai, resultado das pesquisas que eles estavam fazendo com aqueles trabalhadores que estavam na Yamaha. E em 29, eles realmente pegaram, ao invés de ser um laboratório, montaram uma empresa chamada Kawai Musical Instrument Manufacturing Company. E aí, teoricamente, nasce
a estrutura de vendas e negócios da Kawai. Só que não esqueçam, toda aquela documentação que o Turakuzo Yamaha passava para o Koichi Kawai ficou com ele. Ele tinha tudo na cabeça. Conclusão, ao invés de somente fabricar pianos, ele começou a trabalhar com as palhetas. Para que serve palheta? Palheta serve para fazer o reed organ, e ele começou a produzir, harmônica, ele começou a produzir, sanfona, ele começou a produzir. O cara não tinha moleza, não, tio. E todos os produtos buscando o melhor, a qualidade que era possível. Em 34, vejam bem, ele realmente começa a fabricar, 1934, ele começa a fabricar as gaitas, né? E em 35, ele começa a produzir, os pianos deram tanto sucesso, que ele começou a fazer 75 pianos verticais e 10 pianos de cauda por mês, numa salinha de bar lá. Ele cresceu da salinha de 30, 40 metros para uma área de 100 metros. Impressionante. O cara tinha uma visão extraordinária. E foi expandindo, foi crescendo, e Koichi Kawai trabalhando ali firmemente. Em 37, ele já era um grupo forte. E o Japão resolveu entrar nessa briga mundial ali, né? E aí os caras chegaram lá na fábrica dele e disseram, para tudo e comece a usar tuas máquinas para tais e tais coisas. Aliás, as pessoas já recebiam, as empresas já recebiam a instrução do tipo de material que elas iam desenvolver, peça, o conjunto inteiro, a montagem. Realmente foram anos complicados e difíceis. Então, a partir de 37, esqueça Kawai, a Yamaha já há tempo estava parando completamente, basicamente, completamente de fabricar instrumentos musicais. Né? Em 46, terminou a guerra, um ano depois, começa a reestruturar novamente a fabricação de instrumentos musicais, mas a visão da Kawai e a forma com que eles tinham, a facilidade com que eles tinham em manusear e trabalhar com madeira, fez com que a Kawai começasse a fabricar móveis, gabinetes de rádio. Sabe os rádios de madeira, né? Que eram antigamente, era rádio. Começaram a fabricar esses gabinetes, não o rádio, mas os gabinetes. Começaram a desenvolver mais tipos de acordeões e começaram a trabalhar, né? E aí, em 1948, eles retomaram a fabricação dos órgãos, né? Novamente, órgãos e pianos, logicamente, né? Mas o recomeço da Kawai foi com os móveis. Eles começaram a acordar depois da guerra e aquela humilhação que aconteceu, né, com os japoneses, e começaram devagarinho, mas começaram produzindo móveis e exatamente essas caixinhas para rádios. Impressionante a forma com que esse pessoal tem que desenvolver, tem que criar, tem que se virar para poder enfrentar as vicissitudes, né, do dia a dia. Bom, em 51, a empresa já reorganizada começa a ter um capital extraordinário. E aí já se transformou numa empresa de nível internacional. Alguma pergunta aberta ali? Atenção. Vamos lá. C-185. É isso mesmo. Eu toquei, teve uma oportunidade que eu fui lá na fábrica e fiz uma gravação da música What Are You Doing the Rest of Your Life? Lindo esse nome, hein? Olha só. Num piano 126, abri ele e comecei a tocar ali, gravado no telefone mesmo, no celular.
É linda a gravação. Quem puder pode passar ali no nosso canal e ver que coisa maravilhosa que é a gravação dessa música. Tá lindo demais, né? Continuando! Em 1953, existe uma premiação no Japão, e eu agora fico um pouco confuso, porque toda vez que eu vejo essa premiação, chama Medalha Blue Ribbon. Essa medalha, normalmente, ela é dada para o pessoal do cinema, que atua nos filmes, que faz música para filmes, para cinema, para essa área de entretenimento que a Kawai já estava começando a se envolver. E o nosso amigo Koichi Kawai, em 53, já lá naquela idadezinha faceira e contante, ele já não estava muito bem de saúde, ele foi a primeira pessoa de uma linha industrial a receber um prêmio da linha artística, que é a medalha Blue Ribbon. E em 55, Shigeru Kawai, que é o filho do Koichi Kawai, é nomeado presidente, porque no ano passado, no ano anterior, o Koichi Kawai faleceu. Então entrou filho, mas o filho, por incrível que pareça, como se fosse um DNA escrito, começou a trabalhar da mesma forma que o pai, só que com mais ímpeto, com mais energia, era um jovem. Então, os passos iniciais em direção à modernização da Kawai começou em 55 com o filho, Shigeru Kawai. Em 56, eles começam a desenvolver programas para a educação musical. Você vê que todo mundo, eu já comentei sobre a Yamaha Music School, a Kawai aconteceu a mesma coisa. Eles começaram a desenvolver uma série de mecanismos para fazer com que as pessoas se interessassem por música, por piano. E qual a melhor forma que tem, que o brasileiro precisa entender que é extremamente importante? Música, aprendizado musical. Em 59, o sistema de varejo da Kawai era aclamado. A forma com que a Kawai atingia o mercado era extraordinária. Ou seja, muita gente do varejo vinha buscar informação da Kawai para saber como vender mais e melhor. E a expansão da rede domésticas de vendas começou a ter um reforço em 1959, exatamente com as novas ideias de Shigeru Kawai. Em 60, a Kawai começa a colocar os órgãos eletrônicos também à disposição do mercado. E aí, em 61, partindo exatamente como aconteceu com a Yamaha, eles desenvolveram uma escola só para... Fritz, olha ali, Fritz! Uma escola para os técnicos em piano, para as pessoas que eram os afinadores, as pessoas que tinham esse envolvimento técnico com o piano. Mais tarde, inclusive, vocês vão ver, foi criada tipo de uma universidade, um college, só para técnicos de piano. Em 63, veja a grandiosidade, estamos em 63, minha gente. E a Kawai lança um sistema de empréstimo de piano Kawai. Olha a criatividade do cara. Impressionante. Aí, nesse mesmo ano, né, como ele tinha esse sistema de emprestar piano, né, para as pessoas, ele montou a Kawai Music Foundation. E aí, logicamente, começou a expandir esse tipo de informação para tudo quanto era canto, inclusive para os Estados Unidos, onde ele foi e montou a Kawai America Corporation, que logicamente se estabeleceu em qual cidade? Los Angeles. É a central da informação artística, né? Em 69, olha só,
A Kawai, tentando seguir os passos que a Yamaha já estava fazendo com tacos de golfe e raquete de tênis, tudo que precisasse de precisão para o esporte, a Yamaha estava fazendo. Em 69, a Kawai começa a colocar também à disposição do mercado artigos esportivos. E em 72, novamente, com toda aquela força, os móveis da Kawai começaram a entrar no mercado, no varejo forte. Aí, logicamente, com todo esse crescimento, em 73, a produção do pianos chegou a 5.000 unidades de pianos por mês. Hoje, o maior fabricante de pianos é provavelmente a Pearl River, que deve estar fabricando em torno de 3.500 pianos por mês. Naquela época, em 73, já passou a fase de ouro dos pianos, porque a Kawai nunca pegou essa fase de ouro dos pianos, estava produzindo 5.000 unidades. Vamos ver se tem alguma pergunta especial ali. 685, nenhuma pergunta especial. Vamos continuando alegre e retumbante. Em 74, veja como é importante se dimensionar a forma de expandir o mercado, influenciando as pessoas com o aprendizado musical. A Kawai Publishing, uma empresa só de publicação de partituras e álbuns e técnicas, livros especializados para o aprendizado de piano. E aí, na Alemanha, foi aberto um escritório da Kawai para começar a entender como estava funcionando o varejo na Europa. Em 75, a Kawai novamente veio com uma novidade espetacular. Começou a produzir brinquedos e também colocou no varejo esse tipo de produto. E em 75 também, ela coloca um escritório, um representante no Canadá. Depois, em 76, ela já com bastante informação, estabeleceu a Kawai alemã. Em 77, ela prepara no centro de Kawai, lembra que eu falei de Ginza, que é a região onde tem a Yamaha, conceito? Diz também no bairro chamado... Como é que é chamado o bairro lá? Omotesando, qualquer coisa assim. Eu não estou bem lembrado. Mas eles estabeleceram uma loja conceito também na região central de Tóquio para começar, né? 77, ano espetacular da Kawai, 50º aniversário. E aí, em 78, ano seguinte, a Kawai atingiu 1 milhão de pianos produzidos. Começou numa salinha de 35, 40 metros quadrados e 50 anos depois estava com 1 milhão de pianos vendidos. Isso é sucesso. E a gente, vamos ver se tem alguma pergunta ali. Exatamente. Fritz, você tem razão. Se as pessoas... Olha o Mauro Gauch ali, grande Mauro! Totalmente excelente, um abraço para você. O Mauro é uma pessoa espetacular. Participando aqui, está tudo registrado, hein, Mauro? Chegou agora, está tudo ali, porque vale a pena ver o começo da história de Koichi Kawai. Esse cara foi espetacular. Veja bem, minha gente, estamos com 1 milhão de pianos produzidos pela Kawai na comemoração de 50 anos do grupo. E não podemos esquecer que boa parte desse tempo a empresa teve que trabalhar com outras atividades que não a produção de piano. Então, é uma marca espetacular. E vocês repararam
na quantidade de produtos paralelos que a Kawai também desenvolve, assim como faz a Yamaha. É impressionante essa questão, né? Vamos lá. Sempre a Kawai se dedicou aos laboratórios de pesquisa. Sempre, sempre, sempre. Em 80, ela preparou mais um laboratório só para pianos de cauda no Japão. Uma cidadezinha meio próxima ali de Hamamatsu, não lembro qual é a cidade. Mas ele estruturou mais um laboratório para desenvolver novos modelos, novas peças, novo formato, novo design e trabalhar com vigor, né? E ali, mais ou menos em 81, entram para o mercado os pianos, os Grand, os Concept Grand, da linha EX. Temos dois perfis interessantes hoje, para fechar, para a gente não ficar comentando, estendendo demais, porque aqui o tempo já está no limite ali, minha gente. A linha tradicional, que é produzida separado, a linha me parece que é EX, e a linha Shigeru Kawai. Esta linha Shigeru Kawai é exatamente como eu comentei. É tratado como joia. Por ano não passa de 120. É 100, 110, 120 pianos produzidos de forma completamente artesanal. Hoje, muitas salas de concerto já estão usando Shigeru Kawai e vários desses, como é que a gente chama? Contest, que é para o pessoal saber quem são os bons pianistas, os lançamentos, já começam a escolher esses pianistas que são novos e que querem mostrar suas habilidades, já começam a escolher piano Shigeru Kawai como fonte de referência. Então, minha gente, eu vou deixar por aqui, porque senão tem muita informação de Kawai, muito detalhe com relação às empresas que a Kawai comprou, mas é muito extenso. Eu vou deixar escrito no descritivo do YouTube depois, para que, se alguém quiser ver algum detalhe a mais, é interessante. Eu complementei com o da Yamaha, porque Yamaha é do coração, a gente ficou muito tempo trabalhando com esse pessoal e sabe que essa corporação é maravilhosa. Mas é invejável o trabalho e a qualidade dos produtos da Kawai. Invejável. Mesmo o material eletrônico. Né? Os híbridos, por exemplo, com esse tipo de acionamento, com aço carbono, são espetaculares. Vamos ver as perguntas aí. Novos. Exatamente. São os pianos híbridos, né, Carlos? Perfeitamente. Essa é aquela junção do piano digital com o piano acústico, só que feito de forma elegante. Eu diria o seguinte, são dois fabricantes que sabem fazer pianos híbridos no mundo hoje. Kawai e Yamaha. Ponto final. Lógico, a Bessendorf que está fazendo ali o Disclavier, né? Mas o restante são peças que são colocadas. A Piano Disc vende o produto e o cara instala Piano Disc. Tem gente para instalar Piano Disc aqui no Brasil também. Totalmente feito à mão, diferente Veja bem, tem alguns pianos que estão em linha, a linha K, por exemplo, uma referência. Há um estudo muito aprofundado sobre os pianos K. Tem modelos K que tem pedal sostenuto, né? Então, são pianos maravilhosos também. Né? Fabricam teclados, pianos digitais, sintetizadores, gravadores, entrou para a linha de computer music, sem dúvida nenhuma. Os pianos digitais da Kawai são excepcionais também. Carlos, que é o piano da série D, que é o piano da série D. Perfeito. Mauro, boa noite a todos ali, Mauro. As madeiras dos pianos são de árvores onde estão as fábricas ou as madeiras são importadas? Depende.
Depende de qual piano vai. Se é o piano, por exemplo, o Shigeru, tem muita gente trazendo abeto de 2 lugares importantes: Canadá, Itália, norte da China. Região norte, a região mais fria da China. Então, são pontos diferentes. Mas o interessante de buscar o abeto, e é o que acontece com o Fazioli, é o tratamento que se dá, o tempo que se dá de tratamento para essa madeira atingir o seu auge em termos de vibração, de frequência. Mas é isso mesmo. São de vários lugares, irmão. É isso aí. Ou cada país precisa se virar. Não. Há um padrão que é determinado, viu? Muitas vezes na própria China, a fábrica de lá traz uma madeira que seja de outro local, porque é extremamente importante. Né? Hamamatsu Shizuoka. Tem só Yamaha, Kawai, Holland e Suzuki. Suzuki também, Carlos. Olha, hein? Yamaha, Kawai, Holland e Suzuki. Perfeito. Houve alguma inovação? Tem um coraçãozinho aqui atrapalhando pera lá, que eu não consigo ver. O frame. É isso que você quis comentar, Carlos? Se houve alguma inovação? Eu não consigo ver aqui. Deixa subir um pouquinho mais ali, eu vejo direitinho qual é a frase, a palavra que você colocou ali. As inovações na Kawai são muito mais rápidas que em qualquer outro fabricante. Desde que ela foi fundada em 1927 e ela começou com um laboratório, ela sempre teve esse centro de pesquisa como a parte mais importante. Então, laboratório para Yamaha e para Kawai, principalmente, é o centro de informações. Grande, ajudou a subir, Ó, a Kawai, o frame, a Kawai, ela tem uma empresa, várias, onde ela tem fabricante, ela sempre pega uma empresa de trabalho com fundição. Então, há um desenvolvimento, sempre uma pesquisa muito forte com relação a frame, sim, Carlos, entendi a sua pergunta. A Kawai sempre colocou, eu não apontei porque é um, sabe? Mas ela monta uma planta aqui do lado, tem uma empresa de fundição, que é fornecedora dela. Ela vai para os Estados Unidos, tem uma empresa de fundição. Ela começou a fabricar piano na China, tem uma empresa de fundição. Começou a fabricar piano na Indonésia, ela está em Xangai, ela está em Ningbo, ela está na Indonésia, isso falando de Kawai. E em todos os lugares onde tem fabricação de piano, tem esse estudo, essa pesquisa com relação ao frame. Embora a gente saiba que a mudança de sonoridade da ressonância simpática do piano com um tipo de aço, outro tipo de aço, um tipo de ferro, outro tipo de ferro, muda quase que imperceptivelmente. Tem pianos antigos que foram fabricados na época de ouro, dos pianos Steinway, etc., que o frame era aquele frame fundido no chão, aquela coisa normal que era um sistema como quem fabricasse sino, né? Ferro tradicional tal, e o piano tem uma sonoridade espetacular, né? Mas todos os detalhes do Shigeru com relação à fundição, ao frame, é espetacular, hein, Carlos? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eles não estão usando fibra de carbono ainda não. Não sei te responder não, Carlos, mas eu acho que não estão usando fibra de carbono não. Ainda no frame. Porque a quantidade de material que vai para se produzir o frame é muito grande, fica muito caro, né?
Eu, particularmente, não vi ainda informação sobre o frame ou com a utilização de fibra de carbono. Acho que a fibra de carbono, esse composite, só está sendo utilizado para essas peças, né, que sofrem muito com as intempéries, que dobram, que mexem, que perdem a cola, que perdem a agilidade, a habilidade, etc. Aí sim, há uma dedicação de 50 anos para se colocar esse Millennium 3, hein? 50 anos de pesquisa. Se modificar muito o frame, a ressonância fica antipática. Olha, você veja que interessante. Quando a gente comentou com relação à escala dupla, que é aquela parte do frame, né? Que fica onde prende a corda, na parte já mais do piano, né? Onde você prende a corda, desenvolveu uma habilidade espetacular de fazer a escala dupla. Mas quando começou a história da escala dupla, todo mundo dizia, mas para que serve esse troço aí? Quem que vai perceber essa vibração? Tanto que hoje o Fazioli, por exemplo, tem uma forma espetacular de desenvolver a afinação da escala dupla. E o frame do Fazioli, você ajusta. É impressionante. O Fazioli ele tem um sistema de ajuste tanto nas teclas, ele não encaixa só a tecla que é, mas ele encaixa, ele pode ser modificado por um ajuste mecânico, né? Que a pessoa, que é um especialista que vai fazer. E o frame da mesma forma, hein? Existem também, eu não me lembro qual foi o fabricante, mas eu acho que foi a Bechstein, que começou a fabricar um piano com o frame sem as barras, o frame direto, sem nenhuma barra. Aquelas barras que sustentam as cordas, que aparecem no piano, tudo aquilo. Não, não, está limpo ali, ó. Você enxerga as cordas e a tábua de ressonância. Tem essa questão, hein, Ti? Fibra de carbono, não, não. Nesse aspecto, não, hein? Senão já teriam colocado. O que está acontecendo é desenvolvimento de materiais antiderrapantes, entre aspas, né? Para as teclas pretas, principalmente, para que elas possam ser, olha, o ébano sempre foi a madeira especial certa para se colocar no piano, né? Acontece que não dá mais para utilizar ébano. Então, Ebony and Ivory. Vamos lá, só ficou para a música do Paul McCartney e do Stevie Wonder. Não tem como usar mais. Mas as técnicas que estão sendo utilizadas hoje para criar formas de não deslizar os dedos nas teclas pretas, principalmente, e ter um melhor controle sobre o suor nas brancas, está muito interessante. Mesmo nos pianos digitais está muito bom, viu? Realmente não. Tranquilo, sereno e retumbante. Aí, atenção, vamos ver se aparece mais alguma pergunta, e aí a gente vai fazer aquela contagem regressiva para na semana que vem trazer mais um novo fabricante de piano e suas ideias geniais. Exatamente. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá para o coraçãozinho, gostei dessa, vai subir, eu vou colocar um 100 aí, e uns coraçãozinhos subindo. Agradeço de coração vocês, o Mauro que está aqui, o Carlos, olha só o Fritz, meu amigo, meu parceiro lá de Belo Horizonte. Já pensou, Uri, que você tocar aquela... Já, sem dúvida nenhuma. Eu tenho gravação, eu acho que... Eu até vou ver onde é que eu tenho essa gravação, mas eu tenho algumas fotos ali que eu ponho de vez em quando. Abraço para todos vocês.